Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Então nós estamos aí na nossa sequência de aulas aí de desenvolvimento web com Java, ok? Usando aí a IDE do NetBeans, ok? Então, a aula de hoje nós vamos fazer aí nossa primeira inserção então no banco de dados, ok? Então até agora a gente vem construindo aí as páginas, então a gente criou a aula passada o formulário, criamos a conexão no banco de dados, adicionamos o driver de conexão do MySQL e então o objetivo da aula de hoje é a gente fazer então a nossa primeira inserção. Então nós vamos pegar aquele formulário de cadastro de notícias que a gente fez na aula passada e vamos inserir então as informações realmente no banco de dados, ok? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Então, até o momento atual, nós temos a nossa pequena página aqui e temos o nosso formulário aqui, então, né? Então, nós temos aí a opção do título, um texto para colocar as notícias e uma opção aqui para pegar o usuário, tá? Que depois, aqui a gente está pegando manualmente aqui, mas depois vai ser realmente vindo essa opção aqui do banco de dados, né? De acordo com os usuários que foram cadastrados lá, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai deixar por último essa questão do cadastro aqui, ok? Muito bem. Então, já temos o nosso formulário aqui, nós já temos ele pronto aqui, já temos a action que a gente fez a aula passada, que nós vamos encaminhar a palavra insert post, e vamos usar o método post, então, para realizar o encaminhamento, ok? Então agora o objetivo então é a gente programar lá no servlet como é que vai receber as informações desse formulário, né? Vamos criar o objeto e vamos encaminhar as informações para dentro do objeto. E o objeto vai trafegar então aí entre métodos que a gente vai construir até chegar no banco de dados. Perfeito? Então vamos lá. Bom, gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar essa parte aqui. Então nós já tínhamos feito essa parte aqui, né? Criamos o form, dissemos o action que ele vai encaminhar e a forma que é o post. Então nós vamos lá no nosso post controller. E aqui no nosso post controller nós vamos verificar. Existe a palavra insert? Não existe, então nós vamos ter que adicionar ela aqui. Então, vírgula, entre aspas, barra, não pode esquecer da barra. E vamos colocar aqui inserir post, que é o nome da palavra. Inserir post, ok? Então, quando encaminhar as informações lá, vai vir o inserir post. Aí ele vai entrar aqui. Bom, então ele vai chegar aqui então no método do post. E é aqui então que nós dissemos que ele vai vir, né? Vai vir pelo método post. Então vai ser aqui que a gente vai colocar as informações, ok? Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer uma condicional aqui, um if, parecido com o de cima, né? Então, no método get aqui, nós criamos uma action, que vai receber a ação que está vindo, e fizemos um if aqui, fazendo o teste, né? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, criamos a action, exatamente igual, é reaproveitamento de código, né? Para a gente não precisar estar copiando, né? Então, inclusive, esse tipo de situação aqui, gente, a gente pode criar um método específico para isso, tá? Porque tudo que for utilizado
várias vezes em vários métodos, então a gente pode estar construindo um método próprio para isso aqui, para a gente cada vez não ter que estar fazendo, ok? Tá? Mas aí fica para um próximo vídeo, ok? Aí ele chega aqui, action igual a inserir post, então ele vai entrar aqui. E nós vamos criar um método chamado cadastrar post. Ok? Aí ele vai dar um erro, porque não existe esse método, né? E aí nós vamos criar, então, logo abaixo aqui. Ok? Bom, lembrando que para mim criar um método, né, o script é exatamente igual aqui de cima. Então, reaproveitamento de código, já como a gente já está acostumado, copio, colo aqui embaixo. E no lugar do post, então eu vou colocar este nome aqui, ó. Cadastrar post. Ok? Pronto. Vem aqui, dá um enter, ele já cria o fecha-chaves aqui para fechar o método. Então aqui dentro é que eu vou fazer o método aqui que vai estar recebendo as informações, ok? Ok, então pessoal, então hoje nós vamos fazer este código aqui então no nosso cadastrar post, tá? Já fiz uma colinha aqui então para acelerar o processo. Então olha só, gente, nessa primeira linha aqui, ó, vai tratar os caracteres especiais. Logo abaixo aqui nós vamos criar três informações aqui, né, três variáveis que vão estar recebendo então o que tiver vindo lá da tela, ok? Então o título vai estar recebendo aqui via request get parameter no name título lá do formulário, ok? Nós já vamos ver. Depois temos o string content que vai estar vindo lá do name content e o autor ID que também é feita uma conversão aqui, porque todas as informações do formulário são do tipo string, e aqui a gente quer que seja inteiro, então tem que ser feito uma transformação aqui, né, de texto para número. Então, por isso que tem esse integer parse int aqui, perfeito? Muito bem, então primeiro nós vamos acertar isso aqui lá no nosso formulário, ok? Porque é a opção name que ele vai estar pegando, ok? Então vamos lá ver onde é que está essa opção name aqui no nosso formulário. Muito bem. Isso se refere às caixinhas de informação, né? As caixas de texto, os inputs, tá? Inputs, textiária, todos os locais onde a gente coloca informação. Então aqui nós temos o input e aqui nós temos o ID, ok? E a informação que a gente vai pegar vai ser da propriedade name, ok? Então o name aqui a gente vai deixar igual a do ID, perfeito? Então, mesma coisa vai ser feito aqui no de baixo, olha só, text area, também tem o ID, então aqui nós vamos adicionar o name, ok? Só que vai ficar como content, ok? E também a mesma coisa aqui. Então vamos colocar aqui name e vai ficar com autor ID. Agora sim. Então agora ele vai estar conseguindo pegar as informações exatamente aqui dos campos que a gente está encaminhando. Ok? Então o que tiver aqui no título ele vai mandar para lá, o que tiver no notícias vai mandar para lá e o que tiver no autor ID ele vai mandar para lá. Perfeito? Então, ok, já estamos recebendo aqui nas variáveis as informações que estão vindo da tela. Se eu já tenho as informações aqui, eu vou criar um objeto. Né? Lembra como é que cria o objeto? Então, primeiro eu digo da qual classe que eu vou estar construindo o objeto. Então, vai ser da classe post, que nós já criamos lá, né? Aqui no nosso model posts, ok? Vou dar o nome para uma variável de referência aqui, então, de referência a esta classe. Então, ela vai se chamar notícias. E aí eu digo que essa notícia vai receber new post.
e aí eu chamo o método construtor lá da minha classe posts. Tá? Vamos abrir aqui a classe posts. Então aqui ó, eu tenho um método construtor, lembro que eu construí apenas com o título, área de conteúdo e o ID. Então é esse método aqui que eu vou estar chamando. Olha só, presta atenção. Então aqui eu vou estar chamando, olha só, eu vou até apagar aqui para vocês observarem, olha só. Então, posts, vou dar o nome de notícias e ele vai receber um new post e eu vou chamar o método construtor, olha, Ctrl / de espaço, e eu tenho o método construtor sem parâmetro e tenho o método construtor com as informações. Eu vou clicar aqui e ele automaticamente já vai colocar as minhas variáveis que eu criei ali em cima como parâmetro, olha só que legal. Ó, então ele já colocou o título, que é aquele título lá, o content, que é esse aqui, e o autor ID, que é esse aqui. Já colocou, adicionou para mim aqui, ele já entendeu que aquelas variáveis são para para serem encaminhados aqui nesse objeto, ok? Então, nesta linha aqui, eu já criei o objeto, né? E já estou passando para ele o que está vindo lá do formulário, perfeito? Muito bem. Feito isso aqui, eu já posso chamar, então, um método que eu vou precisar criar lá na nossa classe modelo post, ok? Então, lá eu vou ter que criar um método que eu vou chamar, então, de createPost, ok? Então, lá eu vou criar este método aqui, ok? Então, vamos lá criar. Então, aqui no post, deixa eu só pegar o nome aqui bem certinho. Olha, vou dar um Ctrl C. Eu já volto aqui para a gente entender essa parte aqui, ok? Então, aqui no nosso método post, eu disse que eu vou encaminhar os dados para cá. Então, aqui eu vou criar o método. Então, vamos lá. Public, void, né? Não vai necessitar de fazer um retorno, né? Public void create post, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou estar esperando um objeto, ok? Então aqui eu vou criar a opção para esperar um objeto. Por quê? Porque as informações que foram carregadas no objeto lá vão ser trazidas para cá. E para aquela que eu possa acessar aquelas informações aqui, eu preciso fazer aqui, criar a variável de referência que vai estar apontando para aquele objeto que está sendo encaminhado lá. Então aqui eu escrevo posts, notícia, que é o nome da variável, ok? E abro e fecho chaves, ok? Muito bem, então olha só, vamos voltar lá. E olha só que ele já saiu o erro aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu crio o objeto, carrego as informações que estão vindo lá do formulário para dentro do objeto, e aí esse objeto, que eu dei o nome de notícias aqui, que já foi criado e tem as informações dentro dele, eu vou encaminhar para esse método aqui. Qual é esse método? É o método que eu acabei de criar agora ali, né? E vou passar a referência do objeto para lá, ok? Então aqui é como se eu estivesse passando o endereço, né? Então eu vou encaminhar a carta lá para a casa do Joãozinho e vou estar passando o endereço lá para o carteiro entregar a carta lá, ok? E aí quando o carteiro daqui mandar a carta para lá e o carteiro de lá da outra cidade pegar a carta, ele já vai ter o endereço. Opa, eu já sei que tem que ser entregue lá na casa do Joãozinho. Então é praticamente
fazendo uma analogia aqui, seria praticamente isso. Então eu estou mandando esse objeto que eu criei, ele já tem um método dentro dele, chamado createPosts. Eu vou estar acessando esse método e já vou estar passando o endereço do objeto, ou seja, o próprio endereço aqui que já tem as informações, porque quando o objeto é criado aqui nessa linha, ele é criado na memória do computador e ele possui um endereço, ok? E ele possui então um endereço de referência, ok? Então sempre quando eu quero acessar as informações desse objeto, eu preciso passar o endereço do objeto lá na memória, para que eu possa ter acesso àquelas informações lá do objeto, perfeito? Então, olha só. Então, eu passei para o método createPost o endereço da memória, onde foi criado esse objeto logo acima. Então, ele vai lá para o método. Então, voltou aqui para a classe Posts, onde a gente criou o método. Então, ele veio para cá e, por meio desse parâmetro aqui, então eu estou conseguindo acessar o endereço do objeto que foi criado na memória do computador, ok? Então isso eu consigo fazer de qualquer classe. Depois que o objeto foi criado, ele recebe o endereço e todos os métodos fazendo desta forma aqui, eu consigo acessar esse objeto e pegar as informações que eu preciso aqui, ok? Muito bem. Vamos dar sequência aqui então. Nesse método aqui do createPost, se eu não estivesse utilizando ali aquele package DAO, seria aqui que eu colocaria as informações que vão para o banco de dados, ok? Mas como eu gosto de separar aqui, então deixo a classe aqui simplesmente com os métodos padrões aqui e a chamada lá para o método banco de dados, né? Então tudo que for banco de dados vai ficar no outro package aqui chamado DAO, que a gente já vai construir, ok? Aqui. E aqui eu simplesmente vou encaminhar, então, as informações que já estão vindo de lá para o método DAO. Então, como é que eu faço isso? Simplesmente com essa linha aqui, ó. Ok? Então, ele deu um erro aqui porque ele não está reconhecendo, né, esse post DAO que a gente ainda vai construir a partir de agora, ok? Mas então aqui o que está acontecendo? Então eu estou recebendo aqui o endereço do objeto para que eu possa acessar. E aqui dentro desse método, então eu crio uma nova instância aqui, né, chamada postDAO, e vou acessar um método que tem lá nesse postDAO que eu vou criar, que vai se chamar cadastrar post, e vou passar novamente a referência do objeto que estava recebendo aqui, vou passar para esse outro método, ok? Então vamos lá, criar então aqui no DAO o método postDAO, ok? A classe postDAO. Então vamos aqui no DAO, auxiliar, new, Java class, e eu vou dar o nome de postDAO. Finish. E é aqui que eu vou criar então de fato o método que vai inserir no banco de dados. Olha só, presta atenção. Usando a minha colinha aqui então, para acelerar o processo, eu vou criar este método aqui, ó. Ok? Olha só. Eu vou chamar o método cadastrar post. Então eu vou criar esse método aqui, public void cadastrar post. Vou colocar aqui post notícia, né, a referência do objeto para que eu possa acessar o objeto que foi criado lá no que está recebendo os dados da tela.
Aí eu vou criar um throws exception, ok? Que é para tratamento de erros. E aí aqui dentro eu vou colocar uma variável chamada SQL do tipo string que vai receber o comando SQL. Esse aqui é o comando que realmente vai fazer a inserção dos dados no banco. Então, insert into post, e aí eu vou título, conteúdo e autor, ok? Aí fecho parênteses, e aí values, e aí eu coloco 3 pontos de interrogação aqui, ok? Esses 3 pontos de interrogação, então só lembrando, eu vou passar os parâmetros aqui abaixo, olha só. Então se tem 3 parâmetros lá, eu vou colocar 3 parâmetros aqui, ok? Quando eu estou trabalhando com banco de dados, então eu vou ter que criar um prepare statement. Tá? Eu preciso preparar os dados antes de encaminhar para o banco de dados. Então, quem faz isso aqui no Java é esse prepare statement. Então, eu declaro ele aqui, dou o nome de pstatement e declaro ele como nulo. Eu também vou precisar chamar conexão, né? Porque eu preciso me conectar ao banco antes de inserir as informações. Então, eu crio uma variável connect do tipo connection, também declaro ela como nula. Em seguida, então, eu vou abrir um try, né, para que ele tente executar esse código aqui. Caso não consiga, ele vai passar por catch aqui para o tratamento de erros. Então aqui, a variável connect que eu criei ali em cima, que estava nulo, agora ela vai receber, então, uma nova conexão. Então o nome dessa conexão aqui é o mesmo nome que eu criei aqui, olha só. Aqui, ó, conexão, ok? Então, é esse método aqui que eu vou pegar aqui de dentro. Então, voltando aqui. Ok? Então, conexão aqui, que é o nome do arquivo aqui, ó, conexão. E o método que tem ali dentro, que é chamado getConnection, que é esse método que está aqui, ó, getConnection, perfeito? Muito bem. Bom, então a variável está pegando a conexão, ou seja, abriu a conexão para que eu possa fazer a interação no banco. O prepare statement ali, que eu dei o nome de pstatement, então ele vai receber esta conexão e, através do método prepare statement, ele vai preparar os dados de acordo com o que? De acordo com a string que eu passei ali, ó, de acordo com esta string aqui, ó, que diz o que é que ele vai fazer no banco, ok? Feito isso, então eu vou preparar os dados. Como é que eu vou preparar os dados aqui? Dessa forma aqui, ó. Então, o prepare statement vai setar, então, uma string como primeiro campo e vai pegar o notícia, que é a referência do objeto aqui para mim poder acessar. Então, esse notícia aqui, que está referenciando o objeto, eu consigo acessar através do método getTitle, né? Então eu consigo acessar o atributo lá do objeto título e pegar a informação que tem lá dentro para ser mandada para o banco, ok? Mesma coisa aqui. Então eu pego a string e vou setar o segundo campo que está dentro do objeto notícias no atributo conteúdo, né, através do método getConteúdo, né, getContent, que é o conteúdo, perfeito? Mesma coisa no terceiro, então vou setar um int agora, né, porque é um número inteiro, como terceiro campo, que está dentro do objeto notícia, e através do método get, né, que vou estar pegando, então o atributo autor ID, né? Então, dessa forma aqui eu pego as informações que estão dentro do objeto.
E essas informações que estão dentro do objeto são as quais? São aquelas que veio lá do formulário. Então, saiu da tela, entrou para dentro do objeto, e aqui, então, eu estou pegando do objeto e estou encaminhando para o banco. Perfeito? Então, é isso aqui que está acontecendo aqui. E aí, eu pego esse prepare statement e mando executar, ok? Então, se tudo correu certinho, nesse ponto aqui já vai ser feita a inserção no banco, perfeito? Caso isso não aconteça, caso dê algum erro, ele vai entrar aqui nas exceções, no catch. Então, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que deu um erro no cadastro e vai mostrar a mensagem padrão do Java, ok? E aí, ele vai forçar a finalizar essa ação, né? Para o sistema não travar, né? Então, ele vai dar um finally e aí vai testar. Existe algum statement aberto? Sim. Então, feche. Caso não consiga, mostre a mensagem por que não conseguiu e mostre a mensagem padrão do Java. Depois, existe uma conexão aberta? Existe. Então, feche a conexão. Caso não consiga, mostre a mensagem que não conseguiu e mostre a mensagem padrão do Java, ok? E aí, finaliza aqui e ele fecha a aplicação e volta ali, sai daquela tela, voltando na tela anterior para que você continue usando o sistema. Por isso que é usado o try catch, justamente porque o sistema não trava e você tem que reiniciar o sistema. Assim ele só acaba fechando aquela tela e você pode tentar usar novamente. Perfeito? Muito bem. Feito isso, vamos só verificar aqui se está tudo certo. Então, posts down. Então, eu vou ter que importar, porque ele ainda não reconhece, eu já criei ele, mas aqui nesse arquivo ainda ele não reconhece. Então, vou add import, agora ele já conhece, ok? E aqui ele está pedindo para que eu crie uma exception, ok? Então, é um tratamento de erro aqui no meu método. Então, eu vou criar aqui essa cláusula. Então, ele coloca aqui, throws exception, ok? E aí ele tira o erro, perfeito? Muito bem, então vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos executar. Vamos lá, cadastro notícias. Acabou dando um erro aqui. Vamos voltar aqui. Aqui tinha... Aqui ele só está pedindo para também eu adicionar uma cláusula throws exception, ok, no método. Perfeito, saiu todos os erros. Vamos voltar aqui no post control para ver se tem mais algum erro. Essa última linha aqui eu vou tirar, porque aqui ele vai direcionar para uma outra lista que a gente não criou ainda. Ok, deixa eu salvar aqui. E vamos executar aqui para ver. Ok, abriu o formulário. Vamos cadastrar aqui. Texto. E o usuário aqui vou colocar 1. Ok? Então vamos tentar cadastrar. E deu um erro aqui. Então vamos entender qual que foi o erro.
Então aqui é um erro do Java. Vamos ver aqui, o post controle está com erro, vamos descobrir qual que é o erro aqui. Ah, aqui em cima, olha só. Ele pede para que seja feito um try catch aqui, então, para adicionar, olha só. Ok, então ele pede que tem que ser feito um try catch, ó, surround statement com o try catch. Então, vamos adicionar aqui, ok, vamos salvar. Agora saiu o erro, agora vamos ver se vai funcionar certinho. Vamos lá, cadastro, notícia. Vamos então, notícia, texto, usuário 1 e vamos cadastrar. Bom, não me trouxe nenhum erro, então deve ter dado certo. Como que eu sei disso? Vamos lá no nosso MySQL. Descobrir. Então, localhost, phpMyAdmin. Caso não funcione por aqui, você vai aqui no seu champ, né? Vai aqui no seu champ e vai aqui no MySQL e vai aqui em admin, ó. Ele vai abrir uma página exatamente dessa forma aqui, ok? Então vamos localizar aqui a nossa tabela notícias. Ela estava zerada, post, e continua zerada. Inserir post, vai chamar o cadastrar post está aqui, está recebendo as informações, criou o objeto, carregou aqui para dentro, chamou create notícias. Create notícias está pegando as informações e encaminhando para o método cadastrar post. E o método cadastrar post está aqui inserindo na tabela posts, title, content e autor ID. E aqui então ele está passando as informações aqui para o método. Vamos limpar o cache aqui, vamos carregar de novo para entender o que está acontecendo. Vamos lá? Cadastro, notícia, vai abrir o formulário, coloco aqui as informações, escolho o usuário e vou aqui no cadastro. E vamos ver aqui no console se ele dá algum erro aqui para nós. Aqui, ó. Então, realmente, ele está tendo um erro aqui, ó. Ele conectou com sucesso ao banco, perfeito, mas, porém, ele encontrou um erro aqui na hora de cadastrar, tá? E se refere ao campo IMG, ok? Ele diz que não existe esse campo. Muito bem, então vamos verificar aqui em que ponto do código que ele está dando esse erro. Vamos ver lá no banco de dados se eles não está como campo obrigatório. IMG. Ah, olha só. Isso aqui é muito importante, gente. Às vezes você fica se batendo com o erro, e o erro está bem simples aqui na sua frente, ok? Então, olha só, gente. O IMG aqui no nosso banco de dados, ele está como, na opção nulo, como não.
Ou seja, quando eu deixo não nulo, é porque ele precisa que essa informação exista, ok? Então, ele precisa que a informação seja adicionada. Como nós não estamos chamando a imagem ainda, ele está dando aquele erro lá, dizendo que eu não mandei o IMG, que é como not nulo aqui, ou seja, eu preciso dessa informação. Então, nós vamos alterar aqui no banco, ok? Então, isso aqui é muito legal, que esse erro é muito comum, tá, pessoal? Olha aqui, ó, not nulo. Então, eu marco aqui e dou um ok. Agora sim, ó, agora ele permite que a informação vá vazia para o banco, perfeito? Muito bem, então agora se eu executar novamente, ele vai dar certo. Olha só, vamos novamente aqui. Vamos colocar aqui então notícia, texto e vamos colocar aqui um usuário 1 aqui, cadastro. Vamos carregar novamente aqui, cadastro, notícias, notícia, texto e usuário 1. Vamos ver agora se agora vai dar certo. Não deu nenhum erro aqui. Vamos ver aqui no Glassfish. Conectado com sucesso. Vamos ver aqui no nosso banco de dados. E olha só que legal aqui, ó. Então agora deu certo. Então ele cadastrou aqui o post automaticamente, ok? O título que a gente colocou lá no formulário, o texto que a gente colocou e o ID que a gente colocou, ok? Então está funcionando. Vamos até adicionar mais um aqui para demonstrar. Vamos carregar de novo aqui. Cadastro notícia. Notícia 2. Texto 2. E usuário 1 aqui mesmo, ok? Ok, não deu nenhum erro. Vamos aqui no banco. E olha lá, notícia 2, texto 2 e o autor 1 aqui, né? Lembrando que o autor sempre já tem que ter cadastrado. Então aqui eu já cadastrei o autor 1 aqui, tá? Se eu colocasse 2 ele já ia dar um erro, porque ele só pode cadastrar algo que já exista aqui. Então tem que sempre usar o número 1 aqui para testar, perfeito? Então era isso, gente, a aula de hoje. Então fizemos a nossa primeira inserção de dados aqui. E aí nas próximas aulas, então, nós vamos estar fazendo os outros métodos do CRUD aí para vocês irem praticando, ok? Então, até lá.